Olá, você ouve agora o podcast da Diocese de Lages. Hoje, o coordenador diocesano de pastoral, o Padre Reginaldo, faz uma avaliação da reunião do CRP Sul 4. Caríssimos irmãos, irmãs, amigos e amigas, eu sou o Padre Reginaldo, coordenador diocesano de pastoral da Diocese de Lages, e venho através desse podcast fazer uma pequena síntese do nosso último encontro do Conselho Regional de Pastoral do nosso Regional Sul 4 de Santa Catarina. O Conselho Regional de Pastoral, ele reúne então as 10 dioceses de Santa Catarina, com as suas lideranças, coordenações, bispos, padres, religiosos, religiosas, lideranças leigas, pessoas que estão aí responsáveis, coordenando e levando adiante com muito amor, com muito empenho, o nosso trabalho pastoral, então, nas dioceses catarinenses. O primeiro dia do encontro, no dia 4 deste mês de março, o tema central foi sobre o clima, e o professor Francisco Eliseu Aquino, que é climatologista e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos falava um pouco sobre a situação climática do nosso Brasil e também mundial. Com todo o seu conhecimento, nos falava sobre o iminente colapso do sistema natural do planeta, nos falava inclusive que a pandemia é um exemplo de que nós não devemos adentrar e interferir no sistema natural do nosso planeta. O aquecimento global, principalmente de ciclones e de outras catástrofes climáticas que estamos vivendo, é resultado principalmente dessa nossa interferência nesse sistema natural. Se continuarmos nesse ritmo, segundo o professor, nós, num futuro muito próximo, teremos, vamos dizer assim, um clima muito mais difícil de se enfrentar, teremos situações difíceis para podermos contornar em nossas comunidades e em nossos países. Já vivemos um grande aquecimento global e muitas espécies já estão se extinguindo devido às grandes alterações do planeta. Cabe a cada um de nós essa consciência de que devemos cuidar deste planeta, deste mundo que Deus nos deu, e que devemos ter uma relação com a natureza, com o planeta, uma relação de cuidado e nunca uma relação predatória, como muitas vezes nós temos com a nossa natureza. Também conversamos um pouco, refletimos sobre a Semana Social Brasileira, que tem como tema terra, teto e trabalho, buscando cada vez mais construirmos uma economia, uma democracia e uma soberania que leve todo o nosso povo brasileiro de forma especial a viver uma situação cada vez mais de liberdade, de democracia, de conquista de direitos, enfim, que possa fazer com que nós sejamos cada vez mais homens e mulheres respeitados nos direitos, nos deveres e tenhamos uma vida melhor a partir daquilo que nós temos enquanto exercício da nossa cidadania e do nosso próprio ser cristão. A partir disso também foi refletido sobre a economia de Francisco e Clara, que é um novo jeito de viver as nossas relações econômicas, um novo jeito de darmos uma nova alma à economia do mundo, para que ela não esteja apenas a serviço de poucos, mas que a economia esteja a serviço da vida de todas as pessoas, principalmente daquelas que são mais pobres e mais fragilizadas. No segundo dia, no dia 5 de março, a nossa atenção enquanto CRP se voltou para a ação evangelizadora. Iniciamos primeiro fazendo uma pequena partilha das pastorais e também movimentos, coordenações do nosso regional, dizendo qual é o contexto que nós estamos vivendo e como é que nós estamos vivendo isso hoje enquanto igreja, na iniciação à vida cristã, nas pastorais sociais, na catequese,
na liturgia, enfim, na própria pastoral familiar, como é que essa pandemia está transformando a nossa vida enquanto igreja, enquanto pastoral, enquanto movimentos em nossas dioceses. E a partir então desta partilha, o secretário-geral da CNBB, Dom Joel, nos ajudou numa reflexão sobre para onde vai a nossa ação evangelizadora, o que nós estamos vivendo, o que nós podemos esperar para o futuro e aquilo que nós podemos fazer enquanto cristãos e cristãs já neste momento. Então, quando nós falamos de pandemia e falamos de evangelização, a pergunta que vem à nossa cabeça é para onde vai a nossa ação evangelizadora? E Dom Joel nos ajudou a refletir primeiro que aquilo que nós estamos passando é um processo de crise e que, de verdade, aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia já eram crises que existiam, mas que agora então se tornaram muito mais evidentes. Que o nosso grande problema não é só a vacina, ou seja, quando a vacina chegar e nós resolvemos o problema da pandemia, do vírus, restarão outros problemas a nível humano, social e eclesial que precisamos trabalhar e que precisamos, vamos dizer, de certa forma, resolvermos enquanto um processo que vai se dar num tempo que talvez não seja tão curto. A partir disso, Dom Joel nos ajudou a refletir que precisamos cada vez mais estreitar as nossas relações enquanto comunidade, enquanto igreja, para que deixemos de lado muitas vezes a nossa individualidade enquanto sentimento egocêntrico que nos leva ao isolamento, mas que possamos viver essa coletividade, que nos ajude a pensar um projeto comum, um projeto de humanidade, um projeto de comunidade e não apenas projetos individuais. Assim, que cada um de nós possa viver este momento de crise não apenas como um momento de desespero ou como um momento de mudar tudo, não, mas como um momento de processo, como um momento de revermos a nossa caminhada e podermos então irmos como comunidade e como igreja repensando o nosso jeito de evangelizar, o nosso jeito de viver, para que possamos então deixarmos de lado uma pastoral apenas de conservação para podermos viver uma pastoral missionária, uma pastoral que se funda não só sobre a sacramentalidade da igreja, mas uma pastoral que a partir também do sacramento, a partir daquilo que nós já temos como riqueza da nossa igreja, que nos ajude a vivenciarmos também a proximidade, que nos ajude a revermos conceitos que talvez em nós estejam ainda carentes de um maior aprofundamento. Assim, precisamos cada vez mais em nossa vida trabalharmos grandes conceitos como vida, como ser humano, conceito de sociedade, conceitos de religião, de justiça e de família. A Fratelli Tutti, a própria palavra do Papa Francisco, nos ajudam a repensar esse nosso caminho de igreja. Quando nós sairmos desta pandemia, será que nós queremos voltar de onde paramos? Ou será que nós queremos rever e darmos, vamos dizer assim, uma guinada, transformarmos um pouco daquilo que estamos vivendo para podermos então sermos uma igreja verdadeira, cada vez mais próxima de Deus e cada vez mais próxima das pessoas. Uma igreja mais querigmática, uma igreja mais comunitária, uma igreja mais solidária na evangelização. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, foram 2 dias muito ricos de reflexão, de oração e principalmente de nos unirmos num projeto comum de igreja enquanto Regional Sul 4. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo e que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, porque a igreja somos cada um de nós. Com a força, com o empenho, com a oração e acima de tudo com o sentido novo de comunidade, de solidariedade que cada um de nós deve carregar no coração, tudo isso vai nos ajudar a transformarmos, com a graça de Deus, a nossa realidade social, humana e, com certeza,
eclesial. Grande abraço a todos e Deus vos abençoe.